Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o DIEESE divulgou um levantamento com um panorama das greves ocorridas no Brasil no ano de 2020, que nem precisamos dizer que foi peculiar, né? Identificando as principais características dos movimentos. E o registro foi de 649 greves, com os trabalhadores da esfera privada promovendo o número de paralisações bem maior, 417 registros, que os trabalhadores da esfera pública, com 231. O que mais chamou a atenção na análise, nesse levantamento das greves ocorridas em 2020, Fausto? Bem, Glauco, primeiro que esse é um levantamento bastante importante, porque é o único levantamento feito no Brasil em relação aos movimentos paradistas, ou seja, o movimento dos trabalhadores. E aí, como você lembra, 2020 foi um ano bastante específico, né? De certo modo, tudo foi alterado por conta da pandemia. E aí chama atenção primeiro, nós tivemos uma quantidade bastante menor de greves, por exemplo, em relação a 2019, um pouco mais da metade do número de greves que a gente teve em 2019. A gente teve o setor privado sendo o principal setor ali da onde aconteceram os movimentos paradistas, e normalmente nos anos anteriores a participação do setor público é normalmente muito maior. Chama atenção uma manutenção, né, dos momentos de crise, de greves que tem como prioridade ali a manutenção dos direitos, normalmente a cobrança do próprio pagamento ali das obrigações das empresas. Nós estamos falando de atrasos de salários, atraso de 13º, atraso de algum benefício, e de alguma forma as greves, ou seja, essas greves então, elas foram greves bastante restritivas, né? Ou seja, elas são greves que estão girando aí no mínimo para você conseguir recuperar ou garantir aquilo que já deveria ter sido garantido. Chama a atenção do ponto de vista das greves também a gente ter, de certo modo, não é uma novidade, mas de alguma forma algo que tenha relacionado com a pandemia, que são greves também que passam a ter a questão sanitária como uma questão importante, ou seja, nós tivemos uma quantidade importante de greves que estavam reivindicando basicamente condições de trabalho e proteção em meio ao momento de pandemia. Acho que isso é um dado bastante significativo. De alguma forma, a gente tem a maior parte dessas greves acontecendo como greves de pequeno prazo, né? Muitas delas, a grande maioria, greves de um dia só, ou seja, paralisações de um dia, que acontecem no âmbito da empresa e não no âmbito das categorias. Isso dá os volumes, de certo modo, das greves, mas agora, é claro, a gente teve aí diferenças entre características de greve, questões colocadas com relação à greve, mas em grande medida esses são um pouco aí os grandes números que de alguma forma mostram que 2020 foi um ano bastante específico em relação ao movimento dos trabalhadores. Aliás, essa especificidade a gente vê, por exemplo, quando tem os itens relacionados às condições de segurança e ao fornecimento de equipamentos de proteção individual, que ocuparam 16% da pauta de mobilizações em 2020, Fausto. E quando você lembra essa questão do caráter defensivo de algumas greves, chama aqui a atenção também ver que reivindicações relacionadas ao pagamento em vencimentos em atraso, salário, férias e 13º, estão aí no item da pauta de 40% das mobilizações, o que mostra também aí o efeito da crise econômica e a omissão do governo em dar suporte para empresas também que acabaram aí atrasando tudo isso. Aqui pode ir para a justiça, obviamente, e em geral a empresa vai acabar tendo que pagar, mas até ter que pagar, o trabalhador vai estar seriamente prejudicado. Por isso essas mobilizações ocorreram aqui, Fausto. É um retrato de um país em crise, de fato. É o retrato de um país em crise, mas também, Glauco, é o retrato de um país que normalmente não gosta de cumprir acordos. Eu acho que esse é um dado bastante importante. O Brasil tem uma característica muito, na verdade, quase todos os anos, a questão das greves relativas a cobrar direitos, ela se coloca como preponderante. Ou seja, o Brasil é um país que descumpre muito dos acordos. Uma característica bastante importante é que, no nosso caso,
raros são os trabalhadores que entram com processos trabalhistas durante a vigência do trabalho, porque aqui no Brasil nós não temos nenhum tipo de garantia de emprego. Então, o que a gente vai vendo é que mesmo quando esses trabalhadores eles têm muitos dos seus direitos ceifados, não garantidos, eles vão só recorrer à justiça lá no final, depois que eles forem demitidos, porque é óbvio, o medo da demissão é algo bastante importante no nosso país. E nesse caso das greves, nós estamos falando ali, em grande medida, é óbvio que a gente sabe que ninguém atrasa salário simplesmente porque quer, mas principalmente por conta das dificuldades. Mas também chama atenção como é que isso vai acontecendo, né? E chama atenção mais ainda que a maior parte dessas greves, elas também se resolvem ali na própria negociação, ou seja, greves de um dia, de alguma forma tem a ver com atraso de salários, e esses atrasos de salários acabam sendo resolvidos ali com o movimento paradista de um dia, um pouco mais em alguns casos. Mas isso é um pouco o nosso cenário aí no Brasil, em que a gente sabe, então, é óbvio que há dificuldade das empresas, mas a gente sabe também que há, de certo modo, aí uma leniência aí do próprio Estado com relação a esse tipo de medida, ou seja, você não garantir o mínimo, que é o pagamento de salário, que é o pagamento dos direitos. Isso normalmente está sempre, ano a ano, aparecendo aí com a principal causa das greves no Brasil. E quando a gente vê aqui alguns resultados, 76% das greves do setor privado lograram êxito, algum êxito ao menos, no atendimento às reivindicações. É importante por conta das mobilizações, principalmente de caráter sindical, o sindicalismo que vem sendo atacado desde a reforma trabalhista, não só por conta das práticas antissindicais promovidas pelo governo Temer e também pelo governo Bolsonaro, mas pelo crescimento da informalidade. E a gente vê que algumas categorias estão conseguindo se mobilizar. O problema são aquelas que não têm uma representação sindical eficiente e aquelas que nem representação sindical têm, porque são os trabalhadores informais, Fausto. Sim, sem dúvida. Aí nós temos outros lados do Brasil, né? Outra faceta desse país, que são os trabalhadores que sequer têm organização. É claro que a grande maioria das greves estão vinculadas ao próprio o movimento sindical que organiza os trabalhadores e, de alguma forma, organiza os movimentos para que eles reivindiquem aquilo que lhes está de direito. De alguma forma, a gente vai vendo que tem também um conjunto importante de outros trabalhadores que ainda estão aquém dessa organização, mas também começam a se organizar, viu, Glauco? Porque em relação à grande novidade de 2020, a gente teve aí a greve aí dos APPs, né, o break dos APPs, que de alguma forma foi uma dessas novas modalidades de movimento paradista, de greves, que estão na base de um outro tipo de trabalhador. E aí esse trabalhador vinculado aos aplicativos, que na sua grande maioria são trabalhadores informais, vinculados a um sistema ali, não mais a uma empresa como a gente via anteriormente, de alguma forma que esconde muito das relações de trabalho e são altamente explorados. A greve dos APPs foi uma greve bastante importante, marca o ano de 2020 de alguma forma, como uma grande novidade de organização dos trabalhadores e mostra caminhos, inclusive, para movimentos de reivindicação de trabalhadores nessa esfera informal. Eu acho que, de alguma forma, para nós, é uma novidade importante, uma novidade boa, traz novas referências, traz outras possibilidades, de alguma forma, coloca novos desafios aí para os sindicatos e para os sindicalistas. É importante esse diálogo, inclusive, né, da organização sindical com a organização dos informais, dos entregadores de aplicativos, por exemplo, é algo que pode gerar frutos, já que a supressão de direitos no Brasil ela está sempre na pauta e ela é geral, ampla, geral e restrita, né, parafraseando aí um ex-presidente. E também temos aí essa questão, no caso dos funcionários públicos, da reforma administrativa, que também acena com perda de direitos para trabalhadores do setor. Então é preciso haver uma organização integrada, Fausto, para resistir a essa agenda? Não, sem dúvida, mas a gente vai ver também, Glauco, que no caso do setor público, a maior parte das greves estão ali, muito parecido nesse caso do setor privado, porque também são greves de resguardar direitos, de manutenção de direitos, são greves defensivas, e acontece também, a sua grande maioria, no âmbito dos municípios. Greves do ponto de vista de manutenção do direito, elas, no caso do setor público, elas ganham outras dimensões, porque a sua relação direta com o Estado, de alguma forma, coloca em questões movimentos que estão sendo discutidos nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores.
é bastante importante, né. No caso da reforma administrativa, que é uma grande discussão que está colocada ali, uma das questões que está posta na discussão apresentada pelo governo seria mais para frente, né, a apresentação de um projeto de lei que busca diminuir o direito e a liberdade sindical para os trabalhadores do setor público, ou seja, muito provavelmente impedindo a possibilidade de fazer greve. Vamos lembrar que agora, no meio da pandemia, o governo tentou aprovar, né, um projeto de lei colocando a educação como setor prioritário, como setor ali de utilidade emergencial, etc., e que de alguma forma lá na frente iria limitar o direito à greve dos trabalhadores da educação. Então, quando a gente olha para o setor público, a gente vê que o embate ele tem características específicas, né? Em especial porque nós estamos falando aí de um embate com o Estado brasileiro. A gente viu esse ano, o ano passado, né, 2020, também uma quantidade importante de greves referentes ao setor estatal, ou seja, as empresas estatais. De alguma forma, no primeiro momento, a gente viu movimentos vinculados às estatais garantirem estabilidade, garantirem condições de trabalho durante a pandemia, mas depois a gente foi assistir uma mudança aí também, né, das disputas que o movimento paradista tinha, que tem a ver com o seu processo ali de combate à privatização. Ou seja, nós estamos agora num momento claro do governo federal implementar as propostas de privatização e no meio delas a gente vai assistindo então o movimento e a resistência dos trabalhadores. Nesse caso chama atenção tanto a greve dos trabalhadores do Correio, mas também principalmente a greve dos trabalhadores da Petrobras, em meio a esse fatiamento que a gente está assistindo e da privatização por partes que a gente está vendo aí na greve da Petrobras. A greve da Petrobras foi uma greve importante, foi a segunda maior greve da empresa, né, desde a greve famosa dos anos 90, que de alguma forma vai mostrando também uma demanda e uma discussão aí com relação à sociedade sobre que Estado a gente quer e que o atual governo vem no seu processo de desconstrução. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia de novo, Glauco, e até a próxima. Vamos voltar aos debates aí bastante importantes dessa semana, a partir de amanhã. Sem dúvida. Nós conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.